descobrimos maravilhas jamais sonhadas por nossos ancestrais, que especularam sobre a natureza daquelas luzes curiosas no céu. Nós cruzamos o sistema solar e enviamos naves para as estrelas. Mas continuamos a procurar. Não podemos evitar o elemento essencial para o futuro da humanidade. Observar muito além da Terra. Se ansiamos por algum propósito cósmico, então vamos encontrar um objetivo digno. Estas são palavras da minha grande inspiração, Carl Sagan. E começa agora o documentário completo do telescópio espacial James Webb. A primeira imagem do James Webb, do pesadelo ao triunfo. Eu sou o Mário Fontana e este é o canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo! O Telescópio Espacial James Webb é um programa internacional liderado pela NASA com o ESA, Agência Espacial Europeia, e a Agência Espacial Canadense como parceiros. Esta é uma missão científica tão complexa quanto as missões Apollo, o Space Shuttle, a Estação Espacial Internacional e o Telescópio Espacial Hubble. Há quase 2 décadas, milhares de pessoas em volta do mundo investiram suas carreiras para construir o telescópio espacial James Webb. E agora, tudo se resume a isto. Comparado ao telescópio espacial Hubble, o James Webb possui um espelho primário muito maior, 6,5 metros de diâmetro. Espelhos maiores coletam mais luz de objetos mais fracos e distantes no espaço. Logo, o Webb conseguirá enxergar bem mais longe no cosmos e ainda com maiores detalhes, sendo considerado o mais ambicioso projeto científico já desenvolvido. Enquanto o Hubble observava o universo em luz visível e ultravioleta, o James Webb será capaz de observar a uma variedade enorme de comprimentos de onda, desde 0,6 até 28 micrômetros, em uma banda que vai desde a luz alaranjada até a radiação profunda infravermelha, sendo capaz de enxergar objetos a temperaturas de cerca de menos 150 graus Celsius. Isso ampliará em muito a nossa visão do universo, uma vez que, como se sabe, os objetos mais distantes possuem um deslocamento para o vermelho, e como resultado desse deslocamento, a sua luz é empurrada para comprimentos de onda ultravioleta e visíveis para infravermelho. Com isso, o James Webb deverá ser capaz de observar, entre outras coisas, as primeiras galáxias que se formaram no universo. Nós nunca colocamos um telescópio deste porte no espaço. Nós queremos enxergar locais distantes de um universo que os humanos nunca viram antes, enxergando atrás no tempo por aproximadamente 14 bilhões de anos e ver as primeiras galáxias que foram formadas, logo após o Big Bang. Também procurar pelos blocos de criação da vida nas atmosferas de planetas que orbitam estrelas distantes. Para desdobrar a história do universo, nós devemos primeiro desdobrar este telescópio. Este é o maior espelho primário, o maior escudo térmico e o mais poderoso telescópio espacial já construídos. E agora nós precisamos encaixar esse gigantesco telescópio dentro de uma coifa de foguete, com espaço interno de apenas 5,4 metros de diâmetro. Esta é a maior coifa disponível de um foguete e é o tamanho da coifa do nosso veículo para o espaço, o Ariane 5, fornecido pela Agência Espacial Europeia, que é um dos mais poderosos foguetes do mundo. Para lidar com o limite de tamanho da coifa, nós construímos o Webb para dobrar-se como um origami, para ajustá-lo exatamente à coifa do foguete. E isto é a parte mais desafiadora desta missão, desdobrá-lo no espaço. 10, 5, 4,
Pense no que estamos fazendo. Nós estamos falando de um extraordinariamente delicado, precioso instrumento científico de última geração. E então, vamos colocá-lo encaixado dentro de um foguete. E nos próximos 8 minutos, a explosão desse foguete vai levá-lo para o espaço, vibrando, chacoalhando. Tudo que vai para o espaço precisa passar por este tipo de intempérie e, ao chegar lá, funcionar perfeitamente, porque não há ninguém lá para consertá-lo. 2 semanas é o tempo que levará para implantar totalmente o telescópio Webb. Este é o centro operacional da missão científica, o Instituto Baltimore de Ciência em Telescópio Espacial. Estas 2 semanas aqui serão como a Copa do Mundo de futebol, para você ter uma ideia. Anos de treinamento, tudo resumido a estes momentos. O Observatório Webb tem cerca de 50 grandes implantações e 178 mecanismos de liberação devem funcionar para implantar estas 50 partes. Cada um deles precisa funcionar. Desdobrar o Webb é a mais complicada atividade já executada em uma espaçonave que já realizamos. Então, novamente, nada a respeito do Webb é simples. Nós nunca fizemos algo parecido antes. Não existe nada de simples em enviar qualquer coisa ao espaço. O design único do Webb nasceu de uma engenharia racional, no sentido de concluir as metas científicas. Logo após o lançamento, serão desdobrados o painel de energia e a antena de alto ganho para realizar a comunicação. Cerca de 12 horas mais tarde, uma ignição no motor do telescópio espacial vai colocá-lo no curso correto, na direção do destino orbital que ele ocupará, a cerca de 1,5 milhões de quilômetros da Terra. É daí que o Webb fará ciência. A velocidade do Webb é tão grande que ele passará pela órbita da Lua em 1 dia e meio, metade do tempo gasto pelos astronautas da Apollo para atingir a órbita lunar. 2,7 dias após o lançamento, vão ser baixados os pallets do suporte do escudo térmico e o espelho primário do James Webb será içado por uma coluna para afastá-lo do escudo. Então, uma guia de compensação é desdobrada para manter a estabilidade do conjunto. O protetor de calor é muito mais complicado e é tão essencial quanto o espelho. Sem ele, nada funciona. Aqui estão 5 camadas de Kapton que compõem o escudo térmico, aproximadamente 827 metros quadrados, o tamanho aproximado de 3 quadras de tênis. O conjunto do escudo térmico do Webb inclui 140 mecanismos de liberação, aproximadamente 70 dobradiças de montagens, 8 motores de implantação, rolamentos, molas e engrenagens, cerca de 400 polias e 900 cabos, num total de 400 metros de cabo. Tudo isso somente para controlar o desdobramento do escudo térmico. Primeiro, são liberadas as capas que protegeram o escudo térmico durante o lançamento. As partes vão se desenrolando até estarem prontas para serem esticadas lado após lado. O espelho secundário é estendido e travado em seu lugar. Um radiador especial atrás do Webb é estendido para auxiliar a abaixar mais a temperatura dos instrumentos científicos. Finalmente, abriremos as abas do espelho primário e serão travadas no lugar. Feito isso, o Webb está com sua configuração finalizada, mas ainda não terminamos. Enquanto os instrumentos esfriam, nós vamos controlar motores atrás de cada um dos 18 segmentos do espelho maior, do secundário e do espelho de ajuste fino localizado no interior, ao centro do espelho primário. Nós vamos alinhar precisamente os segmentos para que formem um único e perfeito espelho. Então, o Webb estará pronto para explorar o cosmos. O telescópio espacial James Webb não é o substituto do Hubble. Para que você possa começar a entender do que estamos falando, é preciso entender como os 2 telescópios espaciais enxergam. O Hubble capta suas imagens através dos comprimentos de onda ultravioleta, visível em toda extensão, e infravermelho. Através da combinação destes dados, das 3 faixas de onda, o Hubble forma as imagens magníficas e de tirar o fôlego que nós vemos normalmente. E jamais outro telescópio nos exibiu o cosmos desta forma.
Já o James Webb vai captar apenas o vermelho do espectro visível e o infravermelho médio próximo, e assim as imagens não serão essas pinturas magníficas que estamos acostumados a ver. Os objetivos do James Webb são bem específicos, e substituir o Hubble não está definitivamente entre esses objetivos. A missão primeira do Webb é olhar para longe, muito longe, atingindo o mais próximo possível do início do universo. Por isso ele trabalha nessas faixas vermelhas, porque quanto mais longe você olhar para o universo, mais para o vermelho as coisas estarão deslocadas. Ou seja, o diferencial do James Webb é sua capacidade de obter dados científicos que nenhum outro aparelho construído até agora foi capaz de obter. Então, a partir de agora você pode começar a mudar o discurso. O James Webb é complementar ao telescópio espacial Hubble e não seu substituto. Outras diferenças importantes sobre os telescópios James Webb e Hubble que são interessantes que você saiba são a órbita. O telescópio espacial Hubble está em uma órbita ao redor da Terra a uma altura a cerca de 600 km. Já o telescópio espacial James Webb estará em uma órbita ao redor do Sol. Isso mesmo, ao redor do Sol, a 1.500.000 km da Terra, muito além da órbita lunar, em uma região denominada segundo ponto de Lagrange, ou L2. O interessante dessa órbita é que no ponto L2, o Webb estará sempre alinhado com a Terra, e localizado a essa enorme distância, o escudo térmico do telescópio espacial o protegerá do calor do Sol, da Terra e da Lua, evitando interferências e ruídos nos seus instrumentos científicos. O espelho primário. O Hubble possui um espelho primário composto de duas finas lâminas de silicato de titânio, separadas por tubos de vidro. O diâmetro do espelho é de 2,4 metros. O James Webb, por sua vez, apresenta um espelho que mede 6,5 metros de diâmetro e é formado por 18 segmentos hexagonais que se alinham perfeitamente, formando um único bloco reflexivo. Esse enorme espelho é feito de berilo, um metal que sofre menos deformações com as variações de temperatura e revestido por ouro, um elemento que apresenta melhor reflexão no comprimento de onda infravermelho. No tamanho, os dois telescópios se diferem da seguinte forma: o Hubble tem o tamanho final aproximado de um ônibus de viagem. Já o James Webb, totalmente aberto, possui a altura de um pequeno prédio de 2 andares e o comprimento de uma quadra de tênis. O homenageado. O nome do telescópio espacial Hubble foi dado em homenagem ao astrônomo norte-americano Edwin Powell Hubble, que revolucionou a ciência com suas descobertas. Uma das mais notáveis data do ano de 1929. Foi a descoberta de que as galáxias estariam se afastando a grande velocidade e, como consequência disso, o universo estaria se expandindo. Coincidentemente, o telescópio espacial que leva seu nome provou que tais galáxias não estariam apenas se afastando, mas que este afastamento não possui velocidade constante e sim acelerada. Já no caso do James Webb, seu nome homenageia o militar, servidor público e político norte-americano James Edwin Webb. Foi um dos primeiros dirigentes da NASA no início da administração de John Kennedy. O Webb transformou a NASA em uma organização coordenada e foi o elemento-chave na criação do Centro de Espaçonaves Tripuladas. Sob seu comando foi criado o programa Apollo, que levou o homem à Lua em 1969 pela primeira vez. Ele também foi responsável pelos programas Mariner e Pioneer, de espaçonaves não tripuladas que exploraram vários planetas do Sistema Solar. Os ganhos do telescópio James Webb para a humanidade iniciaram-se bem antes de estar no espaço. A tecnologia empregada no grande telescópio trouxe avanços em diversas áreas para melhorar a vida dos humanos. É muito comum escutar a frase: por que gastar tanto dinheiro indo ao espaço ao invés de melhorar a vida na Terra? Porém, o que muitas pessoas que dizem isso não sabem é que ir ao espaço é uma coisa que exige constante desenvolvimento de novas tecnologias. E assim, cada vez que uma missão espacial complexa é concebida, a tecnologia desenvolvida para concretizá-la é empregada para melhorar a humanidade. Veja agora 7 avanços que o James Webb trouxe para a vida na Terra. 1. Melhoria na fabricação de lentes.
A ótica esférica, usada no telescópio espacial James Webb, precisava de métodos de fabricação de alta precisão para garantir que galáxias distantes pudessem ser vistas com clareza. Uma ferramenta desenvolvida para medir com precisão as superfícies dessas ópticas e garantir que atendam às especificações exatas, agora é usada regularmente no desenvolvimento de lentes especiais para câmeras e microscópios. 2. Técnica de tornar o ouro durável e estável quando aplicado a metais. O ouro cobre várias partes do James Webb. Além dos espelhos, que todos já devem ter ouvido falar, ele recobre um tubo de resfriamento que evita que o MIRI, um instrumento que atua no infravermelho médio, superaqueça nas temperaturas extremas do espaço. O MIRI necessita de resfriação ativa e deve trabalhar a menos 266 graus Celsius. Métodos desenvolvidos para tornar esse ouro durável o suficiente para voos espaciais e reflexivo o suficiente para ser usado nos espelhos de telescópios ajudam a manter diversas coisas na Terra brilhando, como, por exemplo, as estatuetas do Oscar, que anteriormente perdiam o seu aspecto bonito e dourado, e também revestem tubos de luz usados em termômetros médicos. 3. Viabilizou o uso do berílio para a indústria. Os espelhos do James Webb são feitos de pó de berílio. O trabalho que garantiu que eles eram um material perfeito para os espelhos, que observariam o espaço profundo por não se deformarem a baixíssimas temperaturas, resultou no desenvolvimento de processos de fabricação especializado e padrões industriais para o uso do berílio em diversos tipos de aplicações, onde o material exposto a intensas variações de temperatura não poderia dilatar-se amplamente. 4. Desenvolvimento de câmeras especiais para testes de vibrações. As intensas vibrações do lançamento de um sofisticado telescópio ao espaço podem danificar os delicados sensores e instrumentos a bordo. O Webb precisava ser testado em terra para que isso não acontecesse a ele. Por isso, foram desenvolvidas máquinas que simulam as tensões do lançamento e que agora são usadas em outros produtos, como carros, por exemplo, para testar a sua robustez. 5. O aperfeiçoamento das superfícies reflexivas melhorou a cirurgia oftalmológica. O polimento dos espelhos do James Webb exigiu testes para garantir que os espelhos tivessem a superfície perfeitamente lisa, plana e sem arranhões, para que pudesse enxergar o universo em profundidade. Os desenvolvimentos das máquinas usadas para testar esses padrões nos espelhos do Webb permitiram a criação de ferramentas médicas capazes de mapear o olho humano, ajudando a diagnosticar condições dos olhos e realizar uma cirurgia de método LASIK para a correção da visão com maior eficiência e rapidez. 6. Desenvolvimento de sensores de corrente robustos e precisos. O monitoramento do uso de energia no telescópio espacial Hubble e agora no telescópio espacial James Webb precisava de sensores de corrente elétrica que podiam durar décadas no espaço, ajudando a gerenciar o fluxo de energia dos painéis solares para os sistemas dos telescópios. Na Terra, a tecnologia desenvolvida por esses sensores chegaram a aviões, ferrovias, indústrias e equipamentos especiais como de mineração. 7. Modernização no agendamento hospitalar. A programação dos telescópios espaciais é importante para observações do espaço profundo, garantindo que o equipamento esteja no lugar certo na hora certa. A experiência com o desenvolvimento do software de reescalonamento automatizado do Hubble e agora do Webb ajudou a desenvolver ferramentas para garantir que os procedimentos médicos em hospitais aconteçam em tempo hábil, maximizando a eficiência. Muitos avanços, melhorias em processos, saúde e no nosso cotidiano acontecem ou aconteceram devido ao desenvolvimento de tecnologias para ir ao espaço. Agora eu vou fazer a você um desafio. Faça um comentário mencionando sobre algum produto desenvolvido para ser aplicado às viagens e sondas espaciais e que fazem parte do nosso cotidiano. O James Webb Space Telescope é a mais ambiciosa e complexa missão científica que a humanidade já realizou. O Webb é hoje a missão científica com maior prioridade pela NASA. Este é o segmento óptico e instrumento científico do telescópio espacial Webb, em uma das maiores salas esterilizadas do mundo, no Centro de Voo Espacial Goddard, da NASA, em Greenbelt, Maryland. Esta importante parte do observatório passou com sucesso em uma série de rigorosos testes de vibrações e testes acústicos, para garantir que a ótica e os instrumentos científicos do Webb possam suportar as tensões do lançamento ao espaço.
Este elemento foi então embalado e transportado para o Centro Espacial Johnson, em Houston, Texas, para testes criogênicos dentro da grande instalação de testes, simplesmente chamada de Câmara A, um marco histórico nacional por seus trabalhos durante as missões Apollo. Completado com sucesso o elemento óptico do telescópio foi um marco significativo. Restava agora concluir os testes finais do Webb e então integrar as duas partes da espaçonave. Para se ter uma ideia de onde estaríamos até aqui na missão, o telescópio espacial Webb consiste de dois segmentos principais: o corpo da espaçonave e escudo térmico, chamado de elemento espaçonave, e o icônico telescópio, com 6,5 metros, e instrumentos científicos, chamado de o elemento telescópio óptico. Aqui você vê ambos os elementos do telescópio espacial Webb em Northrop Grumman, em Redondo Beach, Califórnia. O elemento óptico do telescópio mais avançado já construído foi integrado ao elemento espaçonave, que inclui 5 camadas do tamanho de 3 quadras de tênis em escudos térmicos com o corpo da espaçonave, onde situam-se o sistema de controle de dados e altitude do Webb. O escudo térmico protege a parte óptica do telescópio e os instrumentos científicos da radiação infravermelha emitidos pelo Sol, Terra e Lua. Cada fina camada do escudo térmico possui cerca de 1 milésimo de polegada, revestido com alumínio reflexivo e silicone protetor, para fornecer proteção solar com fator SPF de 1 milhão. O Webb é um testemunho intrincado de inovação e sistemas de avanços tecnológicos que foram desenvolvidos para permitir descobertas científicas incríveis. O telescópio espacial James Webb é o mais tecnologicamente desafiador observatório de ciência espacial que nós já construímos. Ninguém construiu nada assim antes, mas a ciência não podia esperar. O Webb irá realizar um conjunto de investigações científicas de tirar o fôlego através da história do universo, variando desde a busca pela primeira galáxia distante a se formar logo após o Big Bang, até a procura dos blocos de construção da vida nas atmosferas de exoplanetas. As capacidades do observatório são tão enormes que grandes avanços são aguardados em todos os ramos da astronomia. O James Webb foi completamente dobrado e colocado em um container, construído especialmente para transportá-lo até o seu destino final em Terra, de onde será lançado ao espaço. A viagem de Los Angeles até Kourou levou um total de 16 dias. Após o navio de carga que transportou o Webb, o MN Colibri, atracar no porto na Guiana Francesa, a equipe de engenharia conduziu o telescópio, ainda dentro do container de transporte, para o Centro Espacial da Guiana. Vamos aos 10 incríveis fatos sobre o James Webb. Número 1. O James Webb, embora seja maior que o telescópio espacial Hubble, é bem mais leve. O Hubble possui um espelho primário de 2,4 metros de diâmetro, feito em um único bloco de vidro e uma área de coleta de luz de 4 metros quadrados. O Webb, por sua vez, possui um espelho bem maior, 6,5 metros de diâmetro, composto de 18 segmentos diferentes em forma de casinha de abelha, que fornecem uma área de coleta de luz de 25,37 metros quadrados.
O Hubble, quando foi lançado, pesava 11.100 quilos, passando mais tarde por uma atualização que o deixou com um peso de 12.200 quilos. Já o James Webb pesa 6.500 quilos, quase metade do peso atual do Hubble. Por este fato, é possível notar um imenso avanço da engenharia em produzir um equipamento muito mais sofisticado e tão mais leve. Vale lembrar que o Hubble foi construído na década de 80 e foi lançado em 24 de abril de 1990. Fato 2. O espelho do James Webb é o espelho de grande formato mais leve já produzido em todos os tempos. Cada um dos 18 segmentos componentes do espelho primário do James Webb, no primeiro processo de sua fabricação, tinham a forma de um disco curvo e pesavam 250 quilos cada. Quando foi concluído o processo de fabricação, o peso final de cada segmento era de 21 quilos, uma redução de 92% do seu peso. Para entender o que aconteceu que reduziu tanto assim o peso de cada segmento, vamos acompanhar a evolução do processo de fabricação. Primeiro, os espelhos são cortados em forma hexagonal, o que oferece uma ligeira redução do peso. Então, começa o processo de polimento e espelhamento. Praticamente toda a massa do lado posterior do espelho é removida à máquina pelo processo de desbaste. A lâmina restante passou por testes rigorosos que garantiram que manteria sua forma mesmo sob as tensões do lançamento. Não se quebraria sob vibrações e tensões. Sobreviveria ao número e velocidades esperados de impactos de micrometeoroides e será sensível às mudanças necessárias na forma que serão ajustadas no processo de alinhamento para que todas formem um único espelho, com precisão de 18 a 20 nanômetros, o mais preciso já fabricado. 3. Embora seja dourado, o espelho do Webb é feito de berílio. Existe realmente uma camada de ouro aplicada a cada um dos 18 segmentos do espelho do James Webb, mas seria catastrófico fabricar o segmento inteiro neste material. Apesar dele possuir a maleabilidade e densidade necessárias, a expansão térmica do ouro colocaria tudo a perder. Isto porque o ouro é muito suscetível a mudanças de temperatura e mesmo com pequenas alterações, ele se expande e se contrai em grande escala, o que seria um obstáculo para o uso deste material. Já o berilo, que é de fato o material de fabricação do espelho, resfriado a baixíssimas temperaturas, pode ser polido e, embora neste caso apresente imperfeições à temperatura ambiente, elas desaparecerão quando os espelhos forem resfriados no espaço à temperatura de operação do observatório. Apenas depois que o berílio é usinado em sua forma final é que o revestimento de ouro é aplicado. Aqui vale uma analogia para fins de entendimento com os nossos telescópios newtonianos amadores, onde o espelho recebe sua curvatura em um bloco de vidro, que depois será recoberto com o espelhamento, hoje mais comumente em alumínio, mas que anteriormente já foi executado em prata. Fato número 4. A quantidade total de ouro nos espelhos do James Webb é de apenas 48 gramas. Cada um dos segmentos do espelho do Webb precisa ser muito eficaz na reflexão do tipo de luz em que o Webb vai observar, no caso, o infravermelho. O ouro é o melhor material para esse fim, porém, a quantidade de ouro aplicada precisa ser correta. Pouca quantidade não cobriria o espelho inteiro, já quantidades excessivas causariam deformações produzidas por mudanças de temperaturas, como já dissemos aqui anteriormente. O processo pelo qual se aplica o revestimento de ouro é muito semelhante ao de aplicação de alumínio em telescópios amadores e é conhecido como deposição de vapor a vácuo. Com os espelhos previamente preparados e com as partes que não deverão ser espelhadas cobertas, os segmentos são inseridos na câmara de vácuo e permanecem expostos ao processo até que a deposição de ouro alcance a espessura desejada, de aproximadamente 100 nanômetros, o que equivale a 1 centímetro dividido por 10 milhões, ou ainda cerca de 600 átomos de ouro de espessura. Fato número 5. Embora os espelhos sejam revestidos em ouro, ele não será exposto diretamente ao espaço. O ouro não deve ser exposto diretamente porque, devido à sua grande maleabilidade, ele é altamente suscetível a danos causados por impactos, mesmo que fosse um minúsculo impacto.
o que afetaria a precisão da superfície de reflexão do espelho. Assim, os engenheiros que projetaram James Webb conceberam uma camada final de revestimento ao espelho. Essa camada, composta de vidro de dióxido de silício amorfo, que é transparente o bastante para permitir a passagem de luz e, ao mesmo tempo, proteger a fina lâmina de ouro aplicada aos espelhos. Fato número 6. O lado do funcionamento do telescópio James Webb se resfriará passivamente até cerca de menos 223 graus Celsius. O telescópio James Webb está sendo colocado tão distante da Terra, no ponto L2, localizado a 1,5 milhão de quilômetros, ao invés de orbitar a Terra, como o Hubble, devido à necessidade de resfriamento passivo para o funcionamento correto de seus instrumentos. Para que ele trabalhe de maneira satisfatória, o lado ativo do telescópio deve possuir uma temperatura entre 223 a 233 graus Celsius negativos. Um escudo térmico foi projetado para que o máximo possível de luz solar seja refletido, protegendo a camada abaixo dele. O escudo é enorme, possui a forma de uma pipa e mede 21,2 metros em sua maior extensão, por 14,2 metros na menor dimensão. Ele é composto de 5 camadas de Kapton, e a camada mais externa atingirá em seu lado quente, o lado que é voltado para o Sol, cerca de 109 graus Celsius. Já na mais interna, menos 52 graus Celsius. Nessa camada, o lado frio, que é voltado para a parte funcional do telescópio, estará abaixo de menos 237 graus Celsius. Enquanto ele permanecer abaixo de 223 graus negativos, ele será capaz de operar conforme o planejado. Fato número 7. O telescópio James Webb precisa de resfriamento ativo, criogênico, para que um de seus instrumentos possa operar. Isso mesmo. O MIRI, um gerador de imagens infravermelho médio, precisa ser resfriado além do resfriamento passivo previsto para que possa atuar satisfatoriamente. Assim, o Webb carregará um refrigerador de hélio líquido, que executará essa tarefa. Como o hélio se torna líquido a cerca de menos 269 graus Celsius, esse refrigerador deve ser capaz de levar o MIRI a uma temperatura de menos 266 graus. Quanto maior o comprimento de onda de luz que se deseja observar, mais frio precisa ser o instrumento. Essa premissa guia a maioria das decisões de design que foram aplicadas ao telescópio espacial James Webb. Fato número 8. Ao contrário do telescópio Spitzer da NASA, que mudou de objetivo quando ficou sem líquido refrigerador, o James Webb deve manter suas temperaturas frias por toda a sua vida. O hélio líquido, que manterá o MIRI do James Webb refrigerado ativamente, em princípio, nunca deve acabar, pois é um sistema fechado e sem perdas. Embora experimentalmente sabemos que vazamentos inevitavelmente acontecem, o Webb não deve ficar sem seu refrigerante criogênico se cumprir suas especificações de projeto. No entanto, sempre existe a possibilidade de que algo saia fora do planejado. E assim sendo, caso não mais sejamos capazes de refrigerar ativamente o MIRI, isso comprometerá a sensibilidade do Webb nos comprimentos de ondas maiores. Devemos estar atentos ao que se aplica aos instrumentos de infravermelho próximo. No caso de danos ao escudo de calor, isso vai gerar ineficiência dos instrumentos do James Webb. Em suma, quanto mais quente, mais limitada será a faixa de comprimento de onda que ele pode alcançar. Este é um bom momento para falar sobre a longevidade do telescópio espacial James Webb. Ele foi projetado para uma missão de 5 anos e meio, com a possibilidade de estender-se por uma década ou mais, sob circunstâncias muito otimistas. Fato número 9. Quando ficar sem combustível, o que vai acontecer com o James Webb? O Hubble, com a ajuda de 4 missões de serviço, ainda está funcionando após mais de 3 décadas do seu lançamento. O Webb, no entanto, precisa gastar combustível sempre que quiser fazer algo que envolva movimento. Isso inclui fazer correções orbitais para mantê-lo em sua órbita e fazer o apontamento para os alvos desejados, e outras manobras imprevistas que sejam necessárias. Esse combustível é finito e, a princípio, o quanto nos restaria para usar nas operações científicas dependeria inteiramente do quão bom fosse o lançamento para colocar o Webb em sua trajetória ideal em direção ao seu destino final. Neste quesito, o Ariane 5 foi cirúrgico e cumpriu magistralmente seu papel. Segundo análises de especialistas da ESA e da NASA, o sucesso do lançamento foi tão grande que já podemos falar em combustível para operar por cerca de 10 anos.
Quando finalmente o combustível do Webb se esgotar, não podemos simplesmente deixá-lo à deriva no espaço. Isso poderia colocar em risco futuras missões destinadas a L2. Em vez disso, assim como foi feito com outras espaçonaves enviadas a L2, ele será encaminhado a uma órbita de cemitério, onde orbitará o Sol afastado do ponto de Lagrange 2, ou L2. Fato número 10. Quando acabar o combustível do James Webb, ele pode ser reabastecido por sondas espaciais e estender assim a sua vida útil. Por essa você não esperava, não é mesmo? O James Webb carrega um ponto para ser reabastecido no espaço, o que estenderia a sua vida útil por cerca de 10 anos ou mais a cada reabastecimento. Para que isso se realize, precisaríamos construir uma sonda que chegasse a L2, acoplasse ao James Webb, acessasse o ponto de reabastecimento e executasse então o reabastecimento. Você pode estar pensando, isso é impossível, não temos tecnologia para tal. Mais uma vez nos enganamos. Me solidarizo a você, pois nunca imaginei algo assim possível. Porém, o Centro Aeroespacial Alemão, DLR, desenvolveu tecnologia capaz de executar essa façanha e pode realizar esse procedimento ao final da vida útil do Webb, por volta do ano de 2030. Se o telescópio espacial James Webb funcionar perfeitamente como foi projetado e for como o esperado, não há motivos para não seguir essa opção e levar combustível extra a este grande desbravador do espaço. O mais poderoso observatório já feito por mãos humanas, que começou a ser construído no ano de 2016 e deveria ter sido lançado em 2018, após vários percalços, está pronto. O que o James Webb fará? 10 mistérios que o telescópio espacial James Webb ajudará a resolver. Estudar o material fóssil remanescente da formação do Sistema Solar. Os planetas são dinâmicos. A ação de agentes erosivos, vulcanismos e atividades nas crostas planetárias, pressão, aliados a fortes impactos meteoríticos, acabaram por embaralhar, por assim dizer, o material original que compunham os planetas, sobretudo nos planetas rochosos. Mas em alguns asteroides a coisa é bem diferente. Eles são como remanescentes pré-históricos da formação do nosso sistema solar e não mudaram praticamente nada desde a sua formação. Com base nesta premissa, o James Webb empreenderá uma pesquisa em busca desses remanescentes do início do sistema solar e vai tentar responder algumas questões. Uma parte da situação é encontrar o local de origem de vários meteoros que possuímos nas coleções em Terra, muitos dos quais até estimamos de onde possam ter surgido, mas uma quantidade ainda maior do qual não se tem nenhuma referência da sua possível origem. Outra seria o asteroide Ceres, que apresenta uma situação peculiar. Sua composição sugere que ele seria um irmão de Plutão e teria suas origens no cinturão de Kuiper, mas outros estudos que o cercam indicam que ele poderia ser um membro do cinturão principal de asteroides e teria, então, recebido impactos de objetos provenientes do sistema solar externo. Para fechar, uma boa examinada nos corpos pertencentes ao cinturão de Kuiper, pois esses asteroides podem ter uma conexão com o surgimento da vida na Terra. Como é praticamente impossível o envio de sondas a cada um destes corpos para estudar essas questões, o telescópio espacial James Webb pode nos ajudar com isso, porque estará no espaço e trabalha em alta resolução. Como os planetas se formam? Uma das questões mais difíceis da ciência planetária é exatamente explicar como os planetas se formam a partir de um disco protoplanetário, cheio de poeira, gases e pedregulhos. Como essa massa se colapsa, dando lugar a um sistema planetário? O Webb terá um importante papel nesse estudo, pois toda a poeira e gás que compõem esses discos são difíceis de estudar em comprimentos de ondas ópticos. Já em infravermelho fica mais fácil de identificar e estudar os objetos obscurecidos por trás dessas camadas gasosas. O Webb vai estudar não apenas como os planetas se formaram, mas também como planetas semelhantes à Terra foram formados e investigará se alguma circunstância da formação deste tipo de planeta favorece em algum aspecto o aparecimento da vida. O que compõe as atmosferas dos exoplanetas?
As atmosferas dos exoplanetas podem apresentar inúmeras variações possíveis, e com os recursos de que dispomos, não conseguimos ainda estudá-las a fundo para responder com certeza às questões de como são compostas. Certamente, muitos exoplanetas apresentarão atmosferas bastante semelhantes às encontradas no Sistema Solar, mas também alguns serão muito diferentes das que temos aqui. O mais interessante seriam as atmosferas que fazem coisas estranhas, como a do nosso planeta, onde os níveis incomuns de metano e oxigênio são explicados pela presença de vida. O James Webb será capaz de estudar os componentes das atmosferas exoplanetárias como jamais foi feito. Buscar por coisas como vapor d'água, oxigênio, sódio e metano são tarefas inerentes, mas ainda não sabemos o quanto poderemos aprofundar nesses estudos e as composições mais intrigantes que encontraríamos. Seria particularmente interessante não apenas encontrar biomarcadores, mas se detectássemos a ocorrência de gases que são produzidos apenas por processos industriais. Já pensou nisso? Quem é Próxima B de fato? Próxima B é o exoplaneta descoberto que mais chama nossa atenção, sem dúvida. Primeiramente, pelo fato de orbitar a estrela mais próxima do Sol, chamada Próxima Centauri. Como se não bastasse, ele orbita a anã vermelha dentro da zona habitável, e seu tamanho é muito próximo ao do nosso planeta, cerca de 1,2 vezes a massa da Terra. Ele é um dos exoplanetas mais parecidos com o nosso já descoberto, e possui os critérios básicos para sustentar a vida como a conhecemos. Mas o que acabamos de dizer é tudo o que se sabe acerca deste pequeno mundo. O telescópio espacial James Webb poderá trazer à luz muitas curiosidades acerca deste planeta. Primeiramente, caracterizar a sua atmosfera, talvez detectar a presença de algum tipo de iluminação artificial presente no planeta, o que indicaria a existência de uma comunidade dotada de inteligência habitando Próxima B. Você pode ter se espantado com o que acabo de dizer e imaginado ser fantasioso demais esta afirmação, mas vamos entender um pouco mais sobre o nosso pequeno vizinho planetário. Próxima B se comporta como a nossa Lua, exibindo sempre a mesma face para sua estrela. Assim, possivelmente a face do planeta voltada o tempo todo para a estrela seria quente demais e incapaz de abrigar a vida. Mas, em um critério de habitabilidade bem diferente do padrão que conhecemos, as bordas do crepúsculo planetário poderiam ser capazes de ter uma temperatura adequada à existência de água líquida e, consequentemente, vida. Dependendo das correntes atmosféricas, poderia ser possível que o lado escuro do planeta apresentasse temperaturas altas o suficiente para a ocorrência de água líquida ali também. Se uma civilização inteligente habitasse o planeta neste lado escuro, eles poderiam usar redes de iluminação para possibilitar o uso deste lado do planeta. Se isso ocorresse, o Webb seria capaz de detectar, através de seus estudos, e identificar o que chamamos ser uma tecnoassinatura em Próxima B. Realmente fantástico, não é mesmo? Corpos desconhecidos e eventos únicos. Com o aumento da capacidade dos instrumentos atuais, conseguimos ver eventos naturais praticamente em tempos reais, como jamais aconteceu na história da humanidade. Ocorrências como o Oumuamua, o cometa Borisov, o objeto KIC 8462852 são cada vez mais comuns. E isso não deixa dúvida de que nos próximos anos, muitos outros eventos dessa natureza e outros ainda mais transitórios, como a ocorrência, por exemplo, de supernovas, serão vistos com mais frequência. Para estes casos adversos e inesperados, o telescópio espacial James Webb possui um plano de ação imaginado. Para quando um evento desta natureza for detectado, ele poderá ser girado e examinar o acontecimento, acrescentando dados ao estudo desses objetos, revelando e resolvendo os mistérios que acompanham estas ocorrências. De onde vêm todos os átomos que compõem o universo? Você já deve ter se perguntado, quantos tipos de átomos foram produzidos pelo Big Bang? Muitas pessoas imaginam que a vasta gama de elementos químicos que possuímos hoje tiveram sua origem no Big Bang, mas é um grande equívoco. Ele gerou apenas um número reduzido de elementos, a grandes quantidades. Surgiram basicamente hidrogênio e hélio,
além de pequenos vestígios de lítio e berílio. Todos os demais elementos existentes foram originados no interior das estrelas, através de fusão nuclear de elementos cada vez mais pesados, e também pela explosão de certas estrelas em supernovas, ou ainda de estrelas de nêutrons colidindo, formando quilonovas. Considerando quanto tempo as estrelas vivem, concluímos que o aparecimento dos elementos mais pesados demorou um bom tempo após o Big Bang. O James Webb vai investigar a fundo como esses processos ocorreram e ainda ocorrem. Para isso, ele vai estudar a poeira no meio interestelar, que é basicamente o produto de supernovas, e pode nos revelar como estrelas gigantes têm a capacidade de povoar o universo com seus átomos de elementos mais pesados. Átomos que constituem o material de que somos feitos. Nós somos feitos de cinzas de supernovas. A evolução das galáxias. As galáxias estão em constantes mudanças, e elas ocorrem de várias maneiras, por meio de fusões onde a colisão de duas galáxias mistura o seu material, muitas vezes alterando radicalmente sua forma anterior, ou simplesmente aproximando-se e influenciando-se gravitacionalmente. Mas, independente de como esse processo ocorra, as galáxias que observamos hoje evoluíram à forma atual a partir de formas originalmente diferentes. O James Webb vai observar as primeiras galáxias que se formaram, para entender como essa evolução ocorre. Uma questão de grande interesse, porque demonstra como a própria matéria se organiza em grandes escalas, e nos levará a entendimentos melhores de estruturas ainda maiores, como os vazios no espaço. Os primeiros buracos negros. Uma das questões mais intrigantes que o James Webb irá esclarecer são os quásares e relacioná-los com suas galáxias hospedeiras. Um quásar é um núcleo galáctico ativo, extremamente luminoso, alimentado por um buraco negro supermassivo, cuja idade remonta ao início do universo. Em matéria de estudo, os modelos existentes apresentam discrepâncias misteriosas em que pelo menos um buraco negro em um quásar é um pouco mais massivo do que o esperado. Quando se trata desse tipo de objeto, devemos nos ater ao fato de que são inacreditavelmente distantes, e a luz emitida por eles levou a maior parte da idade do próprio universo para chegar até nós. Portanto, estamos observando um estágio primitivo do universo quando olhamos para um quásar, o que nos fornece oportunidades de ver se algo mudou e como era naquela época. Se o buraco negro supermassivo em questão acabar sendo um acaso ou uma raridade, será uma coisa. Mas se muitos outros forem encontrados, ou se forem a norma, talvez tenhamos de retornar à prancheta e repensar alguns aspectos de nossos modelos do universo primitivo. O Webb promete ajudar muito na solução ou no aprofundamento deste mistério. As primeiras estrelas do universo. Os telescópios são um tipo de máquina do tempo. Quando você observa um objeto no espaço, você o enxerga como ele era no passado. Isso ocorre devido às imensas distâncias dos objetos no espaço. Então, é possível ver os objetos como eles estavam logo após a sua formação, pouco depois do Big Bang. As estrelas no início do universo são muito diferentes das de hoje. Elas possuíam basicamente apenas hidrogênio e hélio, e não existiam ainda os elementos mais pesados, que ocorreram após a morte de várias estrelas em explosões de supernovas, como já dito aqui. Com sua capacidade de enxergar muito distante, o James Webb deve nos mostrar estrelas extremamente precoces, com até 13,6 bilhões de anos em um universo de apenas 13,8 bilhões de anos de idade. Sem dúvida serão estrelas primitivas. Mas o que acontecerá se houver surpresas e elementos que não esperarmos aparecerem nestas estrelas? As respostas nós saberemos em breve. O que é a matéria escura? Essa é uma pergunta recorrente e que os astrofísicos tentam responder. O próprio Stephen Hawking lançou uma teoria nos anos 70 que propunha uma explicação para esse componente invisível do universo que à época não foi bem aceita. Porém, vem ganhando simpatizantes dia a dia e agora pode ser provada pelos estudos do telescópio espacial James Webb. Antes de entrarmos na questão do uso do James Webb para provar a teoria de Hawking acerca da matéria escura, precisamos falar um pouco sobre esse misterioso componente do cosmos.
Mais de 80% do universo é composto por matéria escura. Ela não pode ser observada porque não reflete e não reage com a luz. Mas os seus efeitos gravitacionais podem ser detectados em sua vizinhança, além de sua massa ser consideravelmente medida em galáxias massivas, mas que apresentam poucas estrelas. Na década de 70, o célebre físico Stephen Hawking lançou uma teoria que propunha explicar a matéria escura como sendo feita de buracos negros formados durante os primeiros momentos do Big Bang. Segundo Hawking, bolsões de matéria poderiam atingir espontaneamente as densidades necessárias para entrar em colapso e gerar buracos negros. Assim, todo o universo teria sido inundado destes corpos escuros antes mesmo do surgimento das primeiras estrelas e galáxias. Apesar de ser revolucionária e de ser capaz de explicar muito do comportamento da matéria escura em relação ao que podia ser observado, a teoria foi rejeitada pela comunidade científica pela justificativa de que, se muitos buracos negros se formassem nos instantes iniciais do universo, eles teriam mudado a imagem da radiação remanescente, conhecida como radiação cósmica de fundo, considerada o eco do Big Bang. Partindo deste ponto de vista, a teoria funcionava apenas quando o número estimado e o tamanho destes buracos negros primordiais eram bastante limitados. Assim, os astrofísicos concentraram os estudos para explicar a matéria escura na tentativa de encontrar uma nova partícula subatômica que pudesse justificá-la. Em 2015, o LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, um projeto de observação de ondas gravitacionais de origem cósmica, encontrou dois grandes buracos negros em colisão. Devido à idade estimada do universo, esses dois gigantes eram muito maiores do que se poderia esperar, e isso acabou reacendendo a teoria de Hawking, pois a melhor maneira de explicar a quantidade de massa desses buracos negros é que tivessem se formado no início do universo. Assim, recentemente, 3 astrônomos desenvolveram uma teoria baseada nas ideias de Hawking, que uniria as duas principais questões aqui listadas: a existência da matéria escura e o aparecimento dos maiores buracos negros. Eles construíram um modelo do universo onde toda a matéria escura foi substituída por pequenos buracos negros, com massas de cerca de 1,4 massas solares. Isso unifica e resolve de maneira brilhante os dois problemas. Segundo este estudo, os ditos buracos negros primordiais desempenharam um papel importante no universo. Eles seriam as sementes da formação de todos os buracos negros supermassivos e também participaram da formação das primeiras estrelas e galáxias. Você deve estar ansioso para saber onde o telescópio espacial James Webb entra nessa história, não é mesmo? Pois bem, a teoria que acabamos de mencionar é representada apenas por um modelo matemático, mas será testada em breve, com o auxílio das observações realizadas pelo James Webb, que estudará a origem das estrelas e galáxias do universo primitivo, e vai revelar muito mais sobre os buracos negros. O telescópio espacial James Webb tem o potencial para validar ou refutar essa teoria e responder finalmente à questão: o que é a matéria escura? Isso tudo é empolgante, não é mesmo? Pensar nas questões da cosmologia moderna que o James Webb pode ajudar a solucionar é mesmo fascinante. A nova era de ouro da astronomia, Hubble e James Webb juntos, desvendando os segredos do universo. A ansiedade é enorme e toma conta da comunidade astronômica, desde simples amantes da ciência a pesquisadores profissionais. Anos de espera, problemas e mais problemas estruturais, parafusos que se soltaram e muitos contratempos. Assim foi tornar realidade o maior e mais complexo observatório já construído pela humanidade, o telescópio espacial James Webb. Lidar com 10 bilhões de dólares de equipamentos de ponta ultra sofisticado não é tarefa fácil. Por isso, todo cuidado é pouco. E assim, percalço após percalço, solucionando um problema atrás do outro.
adiando, adiando e adiando. O James Webb Space Telescope da NASA está se preparando para começar a sua missão de descoberta. Ao observar a luz infravermelha, o Webb será capaz de olhar através da poeira para ver as estrelas se formando dentro das nebulosas. Também permitirá que os cientistas observem mais atrás no tempo do que todos os telescópios anteriores. Objetos mais distantes no cosmos são os que mais altamente apresentam desvio para o vermelho. Isso significa que a luz deles muda de comprimento de onda, ultravioleta e visível, para o infravermelho próximo. Esta mudança no comprimento de onda significa observações de objetos distantes, como as primeiras galáxias que se formaram no universo, e requer um telescópio especializado na coleta de luz infravermelha. Enquanto o Webb explorará o cosmos em comprimento de onda infravermelho, o Hubble continuará suas observações do universo em luz visível e ondas ultravioleta. Desde 1990, o Hubble mudou completamente nossa compreensão de quase tudo, da evolução das galáxias às lentes gravitacionais e matéria escura, de atmosferas de exoplanetas ao nosso próprio sistema solar. O Hubble continua a nos ensinar algo novo sobre o nosso lugar no cosmos. A comunidade científica está incrivelmente animada em ter esses dois observatórios altamente complementares operando juntos. Eles são complementares e vão operar em conjunto. Você sabia disso? Com a colaboração do Hubble e do Webb, nosso entendimento do universo vai ultrapassar os limites do conhecimento, tendo como pano de fundo uma rápida evolução da astronomia. Uma riqueza de variedades de comprimentos de ondas múltiplos e agora grandes observatórios astrofísicos do espaço e do solo estão operando em conjunto, com planos ambiciosos, onde Hubble e o Webb trabalharão juntos para avançar nossa compreensão coletiva do universo, inaugurando uma nova era de ouro da astronomia. A equipe de trabalho do Telescópio Espacial James Webb recebeu as primeiras imagens de avaliação realizadas por ele ainda na fase de ajuste dos segmentos do espelho primário. A equipe se reuniu e avaliou se a câmera do Webb, a NIRCam, estava funcionando bem o suficiente para dar prosseguimento ao alinhamento. Eles estavam bastante confiantes e positivos, no sentido de que a câmera estaria funcionando corretamente. E realmente ela estava. Para o trabalho de alinhamento, foi escolhida uma estrela que era muito brilhante e não tinha nenhuma outra estrela por perto dela que pudesse contaminar a imagem. Essa estrela é a HD 84406, na constelação da Ursa Maior. Como os segmentos de espelho não estão alinhados, eles agem como se fossem 18 telescópios em separados, cada um gerando uma imagem. Então, o que era esperado pela equipe de ajuste era ver 18 imagens separadas, uma para cada segmento do espelho. Neste ponto, as imagens aparecem um pouco borradas, porque ainda nada foi alinhado ou focado. Então, o Webb foi apontado para esta estrela brilhante e realizou-se um mosaico. Na verdade, utilizou-se a câmera NIRCam, ou infravermelho próximo, e realizou-se imagens de diferentes partes do céu. Depois, procurou-se 18 pontos dos 18 telescópios diferentes. A equipe de ajustes do Webb estava muito animada para encontrar esses 18 pontos de luz. Eles estavam bem próximos uns dos outros. Então a conclusão foi de que realmente tudo estava muito próximo do que foi previsto. A seguir, a equipe identificou qual dos 18 pontos correspondia a cada segmento do espelho. Agora eles sabem exatamente quais são os pontos de cada segmento, e inclusive das abas ou asas do espelho. Pela imagem, podemos perceber realmente que em uma dessas asas, esses 3 pontos estão um pouco mais longe. E era justamente isso que a equipe de ajustes esperava. Assim, foi identificado todos os 18 pontos e o próximo passo é fazer uma matriz deles, quando a equipe começará a executar o processo de alinhamento global. Neste processo, os 18 pontos começarão a ser alinhados e focados. Esse será o último passo antes de colocar cada um desses 18 pontos em cima um do outro, para começar a formar uma única imagem, onde aparecerá
uma única estrela passando pelos 18 telescópios separados. Essa parte do trabalho se iniciará em breve. Por essa ninguém esperava. A equipe de ajustes do espelho do Webb tirou uma selfie do espelho primário. Tudo o que queríamos ver, não é mesmo, pessoal? O Webb no espaço. A imagem ajuda a entender o processo de alinhamento do espelho primário do telescópio, principalmente do espelho com a própria câmera e os demais instrumentos. A NIRCam possui uma lente especial que permite fazer uma imagem do próprio espelho primário. E neste caso em particular, um dos segmentos está apontado para uma estrela. Esse é o segmento que acende, mas você pode ver o contorno através das sombras dos 18 segmentos do espelho. E você também pode ver o contorno do que está dentro do próprio instrumento e perceber o quão bem o espelho primário e o telescópio estão alinhados à câmera NIRCam. Segundo os técnicos, isso dá uma confiança inicial de que o alinhamento parece bom. E isso é um excelente ponto de partida para fazer o alinhamento completo do telescópio. Agora foram obtidos alguns dados olhando através do foco, e esses não revelaram nada inesperado nas formas dos espelhos. Como o telescópio espacial James Webb será usado para a astrobiologia? As missões da NASA, como Kepler e também a TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, realmente revolucionaram nossa compreensão da quantidade de planetas existentes em outros sistemas estelares. Elas apresentaram algumas propriedades planetárias básicas e muito importantes: tamanhos dos planetas, distância deles de suas estrelas, quão comuns são planetas de diferentes tipos. Agora, vamos dar o próximo passo e saber mais sobre esses exoplanetas, não apenas como pontos distantes, mas como lugares reais, comparáveis com os mundos em nosso sistema solar. O James Webb vai nos ajudar nesse próximo passo, caracterizando as atmosferas dos exoplanetas. Ele será capaz de medir a composição de suas atmosferas, principalmente nos planetas pequenos, do tamanho da Terra, com atmosferas mais finas. É necessária uma missão muito poderosa e capaz, como o James Webb, para fazer essas medições realmente sensíveis e nos dizer como são os exoplanetas do tamanho da Terra. O sistema estelar TRAPPIST-1, por exemplo, é um sistema realmente empolgante para ser observado com o James Webb. Este sistema estelar será um dos primeiros alvos científicos do telescópio. E o motivo disto é que TRAPPIST-1 é um sistema de 7, veja bem, não apenas 1 ou 2, mas 7 planetas rochosos orbitando uma estrela pouco massiva. Isso é muito interessante, porque esses planetas são meio que um laboratório natural para estudar processos que podem afetar a habitabilidade planetária. Alguns dos planetas desse sistema estão muito próximos da estrela para serem habitáveis, pois eles provavelmente são muito quentes. Outros estão na distância certa de sua estrela para possivelmente serem habitáveis. E ainda, pelo menos um destes planetas no sistema provavelmente é frio demais para ser habitável. Estudando todos os planetas no sistema, comparando e contrastando suas características, podemos aprender mais sobre como a habitabilidade planetária varia à medida que você se move para fora ou para dentro do sistema em relação à sua estrela-mãe. E também sobre os diferentes processos que podem permitir ou até mesmo destruir a habitabilidade em diferentes distâncias desta estrela. Isso é muito empolgante. Todos esses planetas estão orbitando a mesma estrela. Logo sabemos que eles foram formados juntos e são todos compostos do mesmo material. E todos experimentaram os mesmos processos da estrela ao longo de sua vida. Então é um sistema ideal para desenvolver este estudo. Também vamos procurar por bioassinaturas nas atmosferas dos planetas de TRAPPIST-1 potencialmente habitáveis. E podemos encontrar resultados muito interessantes, porque estrelas como TRAPPIST-1, pouco massivas,
são muito diferentes do nosso Sol. Elas tendem a ser muito ativas e produzir muitas erupções estelares de alta energia, além de grande quantidade de radiação. Quer que seja a história evolutiva desses planetas ao longo do tempo, provavelmente é bem diferente do nosso sistema solar, apenas porque sua estrela se comporta de maneira tão diferente. Assim, será muito interessante comparar os planetas do sistema TRAPPIST-1 com os planetas rochosos do nosso sistema solar e observar o que pode ser diferente e o que pode ser igual nesses planetas. Vamos falar em usar o telescópio espacial James Webb para encontrar bioassinaturas. Mas o que elas são? São sinais de vida que podem ser observados ao longe. Em nosso planeta, a Terra, uma das bioassinaturas importantes é o oxigênio, que é produzido pela fotossíntese oxigenada, que é realizada por plantas, mas também por vários tipos de micro-organismos que fazem essa fotossíntese. Muitos cientistas consideram que este é o metabolismo dominante no nosso planeta. Outra importante bioassinatura da Terra é o metano. Esse composto é produzido em nosso planeta por micróbios que vivem em vários lugares, desde fontes hidrotermais, no fundo dos oceanos, até nas entranhas de animais como as vacas. Assim é produzida a maior parte do metano que está na nossa atmosfera. Logo, esses dois gases são importantes e vamos procurá-los nas atmosferas dos exoplanetas usando o James Webb. Mas precisamos interpretar com muito cuidado a ocorrência desses gases, ou seja, faz muito sentido que a vida produza essa bioassinatura em um ambiente. Mas é muito importante também analisar e descartar o que chamamos de falsos positivos de bioassinaturas. Gases deste tipo podem ser obtidos através de formas não vivas, produzidos por certos processos em um planeta. Ou seja, se parece com uma bioassinatura, mas na verdade não é um produto da vida, e sim produto de algum processo como vulcanismo ou química atmosférica, ou qualquer outro que não envolva a vida. É uma busca empolgante, mas complicada. Caso detectarmos algo que pensamos ser uma bioassinatura quando olharmos para um exoplaneta, isso pode não ser imediatamente definitivo. Os resultados podem ser ambíguos, até coletarmos mais dados para melhor entendê-los no contexto de seu ambiente. O James Webb vai caracterizar as atmosferas destes exoplanetas usando uma técnica chamada espectroscopia de trânsito. Ela funciona assim. Se um planeta transita por sua estrela de maneira que passe diretamente à sua frente, cruzando o disco estelar do nosso ponto de vista, a enorme sensibilidade do Webb o torna capaz de captar a minúscula diminuição de luz na estrela causada por este trânsito planetário. Por esta mesma técnica, os astrônomos têm descoberto muitos dos planetas que já encontramos. Parte da luz que passa pela atmosfera desses planetas no caminho para nossos telescópios trazem consigo certas impressões, como que impressões digitais, pois os diferentes gases existentes nas atmosferas desses planetas podem absorver diferentes cores de luz. Logo, os instrumentos extremamente sensíveis do Webb são capazes de medir e determinar quais cores de luz estão sendo absorvidas quando o planeta está sendo iluminado por sua estrela, e parte desta luz está atravessando a sua atmosfera, podendo dizer precisamente os elementos ou substâncias presentes nessas atmosferas, que gases estão absorvendo essas várias cores de luz e de que eles são feitos. Um outro método, chamado técnica de curva de fase, será usado pelo James Webb. Este método é usado quando se olha para o planeta e a estrela, porém não existe o trânsito. Ambos são vistos, em primeiro momento, lado a lado. E quando posteriormente o planeta passa atrás da estrela, é possível captar o sinal apenas da estrela. Assim, comparando a diferença destes dois momentos, é possível descobrir qual é exatamente o sinal do planeta. E também é possível determinar do que o planeta é feito, além de algumas outras coisas muito interessantes, como a sua temperatura. Tudo isto analisado em conjunto nos diz muitas informações sobre esse planeta e do que eles são feitos.
A comunidade científica está ansiosa por ver o Webb em funcionamento. A primeira imagem de uma estrela captada por ele, apenas para verificar o alinhamento correto dos espelhos, revelou que o telescópio é mais sensível e mais potente do que se imaginava. Na imagem foram capturadas inúmeras galáxias longínquas no campo de visão, surpreendendo de maneira positiva os astrônomos. O telescópio espacial James Webb é capaz de capturar imagens nítidas e bem focadas. O Webb entra agora na última série de preparativos, que é o comissionamento de instrumentos científicos, um processo previsto para durar 2 meses, ao término dos quais finalmente teremos imagens científicas de fato. O alinhamento do telescópio em todos os instrumentos científicos pode ser visto aqui, nesta série de imagens que capturaram todo o campo de visão do telescópio. Segundo os técnicos que operam o Webb, seu desempenho óptico continua sendo muito melhor que as previsões mais otimistas realizadas pela equipe de engenharia. Cada instrumento captura imagens com sucesso da luz que chega até eles. A precisão dos detalhes observados é tão boa quanto fisicamente possível devido ao tamanho dos espelhos. É uma satisfação até difícil de descrever saber que o James Webb, após 25 anos de tantos percalços, passando por erros de certa forma até grotescos em terra, como ser ligado em fonte errada, ter seu escudo de proteção de calor rasgado e tantos outros, está finalmente pronto para reescrever o que sabemos sobre o universo. Imagens de engenharia de estrelas nitidamente focadas no campo de visão de cada instrumento demonstram que o telescópio está totalmente alinhado e em foco. Para este teste, o Webb foi apontado para a parte da Grande Nuvem de Magalhães, uma pequena galáxia satélite da Via Láctea, fornecendo um campo denso de centenas de milhares de estrelas em todos os sensores do observatório. Os tamanhos e posições das imagens mostradas aqui retratam a disposição relativa de cada um dos instrumentos do Webb no plano focal do telescópio, cada um apontando para uma parte ligeiramente deslocada do céu em relação ao outro. Os 3 instrumentos de imagem do Webb são NIRCam, MIRI, NIRIS. O 4º instrumento é o NIRISPEC, um espectrógrafo capaz de capturar imagens. Por último, o sensor de orientação fina do Webb rastreia as estrelas guias para apontar o observatório com precisão. Ele possui 2 sensores que não são usados para imagens científicas, mas podem obter imagens de calibração como as mostradas aqui. Uma pequena rocha espacial atingiu um dos segmentos do espelho principal do telescópio espacial James Webb. E agora, o bombardeio por micrometeoroides, pequeninas rochas espaciais, é inevitável em se tratando de espaço. É algo como andar descalço na praia e não ver pequenas pedrinhas. Todas as espaçonaves, incluindo o telescópio espacial Hubble e a Estação Espacial Internacional, sofrem muitos impactos ao longo do desenvolvimento de suas missões científicas. Com o telescópio espacial James Webb, não é diferente. Logo ele, né, pessoal? Que já passou por poucas e boas, não é mesmo? Recentemente, ele sofreu um impacto de um micrometeoroide em um de seus segmentos de espelho primário. As equipes que monitoram e operam o telescópio, após realizarem as avaliações iniciais sobre o impacto, descobriram que o Webb ainda está funcionando bem e em um nível que excede todos os requisitos de sua missão. Apesar de que o evento deixa uma pequena sequela marginalmente detectável nos dados. A equipe de engenharia prossegue com análises e medições completas e certamente o James Webb continuará a ser alvejado por impactos durante toda a sua vida. Mas esses eventos já eram esperados e foram rigorosamente testados quando o observatório ainda estava aqui na Terra. O espelho do telescópio espacial foi projetado para resistir ao bombardeio de micrometeoroides comum na região do espaço em que ele orbita, o ponto L2. São partículas de poeira viajando a velocidades altíssimas. Nos testes realizados em terra,
Enquanto o telescópio ainda estava sendo construído, os engenheiros usaram uma mistura de simulações e impactos reais de testes em amostras de espelhos para ter uma ideia clara de como fortalecer o Webb para sua operação no espaço. Porém, este impacto sofrido recentemente foi maior do que todos os testados neste modelo e acima do que as equipes poderiam ter testado aqui na Terra. O James Webb possui uma grande capacidade de detectar e ajustar as posições dos segmentos de seus espelhos, o que permite a correção parcial do resultado de impactos como este. Ao ajustar a posição do C3, o segmento que foi afetado neste evento, os engenheiros conseguem cancelar uma parte da distorção causada, o que minimiza muito o efeito de qualquer impacto que ocorra. Embora nem todo estrago possa ser 100% corrigido dessa maneira. Neste caso do C3, a engenharia já realizou um primeiro ajuste, e ajustes adicionais continuarão a ser executados para afinar essa correção. Sempre que necessário, essas etapas de correção serão executadas em resposta a eventos futuros, como parte do monitoramento e manutenção do Webb ao longo de sua missão. Visando proteger o gigante espacial, as equipes de controle têm a possibilidade de fazer manobras que desviam a ótica do telescópio de enxames de meteoros que causam chuvas conhecidas, antes delas ocorrerem. Este impacto, no entanto, não foi proveniente de nenhuma chuva de meteoro, e sim um evento isolado, o que é inevitável. Uma equipe especial de engenheiros foi formada a partir deste impacto para buscar maneiras de resolver ou minimizar os efeitos de futuros eventos como este. Foram selecionados 5 alvos principais para que o mundo conhecesse a real capacidade e o poder de resolução do telescópio espacial James Webb. O primeiro foi apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Trata-se de uma imagem de campo aberto em infravermelho, a mais profunda e nítida do universo já obtida até os dias atuais. Ela retrata o aglomerado de galáxias SMACS 0723, muito conhecido pelo seu potencial efeito de lente gravitacional, que amplia os objetos celestes que estão atrás dele. Nela podemos perceber claramente a riqueza de detalhes captados pelos magníficos espelhos do James Webb. Nosso segundo alvo foi a nebulosa do Anel do Sul, uma nebulosa planetária que ilustra o que vai acontecer quando o nosso Sol finalmente se transformar em uma anã branca, ou seja, o estágio final de sua vida. Este será o aspecto de nossa estrela, uma nebulosa planetária. O nome planetário nada tem a ver com planetas, mas sim porque os astrônomos do passado observavam esses objetos e achavam-nos muito parecidos com planetas ao telescópio. Seus telescópios, vamos lembrar, não tinham grandes resoluções. Uma coisa impressionante dessas imagens do Webb é que, embora sempre soubemos que no centro da nebulosa existia uma estrela dupla, a resolução de nossos telescópios até então nunca tinham permitido divisar e observar separadamente a dupla estelar, coisa que o Webb fez magistralmente. Segundo os cientistas da missão, um dos poderes do infravermelho é justamente essa capacidade de enxergar mais profundamente através do gás e da poeira cósmica. O terceiro alvo é uma espectrometria da atmosfera do exoplaneta, o ASP-96b, cujo espectro já tinha sido feito pelo Hubble. Porém, agora com o Webb, ele foi capaz de detectar a assinatura de água em sua atmosfera, juntamente com nuvens e neblina ao redor do planeta. Este planeta é um gigante gasoso, quente, que orbita uma estrela muito semelhante ao nosso Sol. O quarto alvo que vamos exibir aqui é a fantástica nebulosa Carina, na constelação de mesmo nome, localizada no Sul Celeste. Ela é uma fantástica atração já nas imagens do Hubble, porém, com o James Webb percebe-se um volume bem maior e mais detalhes do gás, além de conseguirmos observar nitidamente
as estrelas em formação no seu interior. Nosso último alvo de hoje é o fantástico Quinteto de Stefan, um aglomerado de 5 galáxias, onde 4 delas estão em uma dança cósmica constante, interagindo-se umas com outras e formando estrelas, trocando poeira e gás estelar. O nível de detalhes também captados aqui pelo James Webb impressiona. Deixe aqui o seu comentário sobre essas tão esperadas imagens do telescópio espacial James Webb. Isso vai ajudar muito na relevância do canal. E hoje, pessoal, para encerrar, não vai ter nem mineirês, porque eu estou sem palavras com esse trem todo de James Webb. Deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Este é o canal Nerd aos 50. Aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.